Hoje, 4 de outubro de 2024, mais de 90% do desmatamento da Amazônia é para a abertura de pastagem. O governo destina quase 160 milhões para áreas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. TRE pede tropas federais para evitar a ação de facções em eleições no Rio Grande do Norte. Multa de até 50 milhões de reais deve frear ligações de telemarketing. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A abertura de áreas de pastagem foi a principal causa do desmatamento da Amazônia entre 1985 e 2023, aponta um levantamento inédito do MAP Biomas, divulgado nesta quinta-feira, dia 3. Imagens de satélite analisadas pela rede mostram que nesse período a área de pastagem cresceu mais de 363%, passando de quase 13 milhões de hectares para 59 milhões de hectares. Isso representa uma expansão de aproximadamente 46 milhões de hectares em menos de 4 décadas. Com isso, somente em 2023, os pastos ocupavam 14% da Amazônia. Segundo o monitoramento na região conhecida como a Macro, um trecho que abrange 45 milhões de hectares no Amazonas, Acre e Rondônia, o crescimento foi ainda mais expressivo. Na região, a área de pastagem se expandiu 11 vezes, resultando na perda de quase toda a vegetação nativa. Entre 1985 e 2023, 13% da perda líquida de vegetação na Amazônia aconteceu nessa região, que é conhecida como fronteira do desmatamento. Lei seca será aplicada em 9 estados durante as eleições municipais de domingo. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Pelo menos 9 estados brasileiros vão aplicar a lei seca durante as eleições municipais deste domingo 6. Acre, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão e Alagoas proibirão a venda de bebidas alcoólicas em todo o estado. Em Tocantins, Mato Grosso e Goiás, a medida será restrita a algumas zonas eleitorais, conforme os tribunais regionais eleitorais TREs. A proibição visa evitar desordens que possam atrapalhar o processo eleitoral. Já em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a lei seca não será aplicada. Em Pernambuco e Paraná, a decisão depende das secretarias de segurança, mas até o momento não houve notificação. No Espírito Santo, a Secretaria de Segurança informou que aguarda posicionamento do TRE. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O governo federal destinou um crédito extraordinário de quase 160 milhões de reais para ações de recuperação em áreas de reforma agrária afetadas pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. A medida será operacionalizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e foi assegurada pela medida provisória número 1260, publicada na segunda-feira, dia 30, no Diário Oficial da União. O valor já havia sido anunciado pelo INCRA e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Os recursos serão utilizados na recuperação de estradas e na concessão de crédito para famílias afetadas. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, solicitou o envio de tropas federais para coibir a possível interferência de facções criminosas nas eleições em 2 municípios do Rio Grande do Norte. O pedido cita a suspeita de ligação do crime organizado com grupos políticos às vésperas do primeiro turno, que ocorrerá no próximo domingo, dia 6. O tribunal cita a garantia do livre exercício do voto e normalidade da votação. Relatórios obtidos pelo TRE indicam possível ligação de facções com políticos
foscos nos municípios Jardim de Piranhas e Serra Negra do Norte. A investigação do caso corre sob segredo de justiça. Marcelo Oliveira, que concorria à reeleição em João Dias, foi morto a tiros no dia 27 de agosto. No atentado, Sandy Alves de Oliveira, pai dele, também foi assassinado. No dia 6 de setembro, o irmão de um candidato a vereador em São Gonçalo do Amarante foi baleado. O TRE também pediu reforço no policiamento nesses municípios. Expansão da rede 5G já permite acesso a 96% dos brasileiros. Marquesan Araújo traz mais informações. As operadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz já podem solicitar o licenciamento e ativação de estações 5G nessa faixa em mais de 189 municípios brasileiros. A informação consta em publicação feita pela Anatel. Com essa determinação, chega a 5.191 o número de municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para a utilização por estações de 5G standalone, quando não há dependência de infraestrutura 4G já existente. Ao todo, de acordo com a agência, mais de 204 milhões de brasileiros serão beneficiados, ou seja, 96% da população do país. Vale destacar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato. Esse procedimento ainda depende do planejamento individual de cada prestadora. Entre os municípios incluídos nessa última lista estão Itapetinga, Cordeiros e Ibirapuã, todos da Bahia, além dos mineiros Frei Gaspar, Bocaiúva e Botumirim. Com a inclusão desses 189 municípios, o estado de Minas Gerais está totalmente liberado para a ativação de estações 5G nessa faixa. Agora, a quantidade de unidades da federação com todos os municípios liberados vai a 23. Entre elas estão Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão e Rio Grande do Sul. Reportagem Marquesan Araújo. O número total de estudantes dos cursos de ensino superior no Brasil, contando tantos os presenciais quanto os da modalidade à distância, cresceu 5,6% em 2023, na comparação com 2022. Segundo o Ministério da Educação, com base no Censo de Educação Superior, são quase 10 milhões de alunos matriculados, o maior registrado em 9 anos. O censo traz também que existem hoje quase 5 milhões de matrículas nos cursos à distância, o que representa 49% do total. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Decisão da Anatel proíbe empresas de telemarketing de utilizar múltiplos números para contatar consumidores. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Mais uma medida adotada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tenta combater o telemarketing abusivo adotado pelas empresas de telefonia do país. A novidade agora é que as operadoras não podem mais usar diversos números de telefone para contatar os consumidores, o que para o advogado especialista em direito do consumidor, Gabriel José Vitor, tem um impacto relevante nas relações de consumo. Isso cria uma maior transparência e respeito ao direito dos consumidores, ao evitar práticas abusivas que incomodam as pessoas com ligações incessantes e indesejadas. A decisão reforça a proteção à privacidade dos consumidores e melhora a confiança na comunicação comercial, uma vez que os consumidores poderão identificar mais facilmente quem está ligando e decidir se querem atender ou não. As novas regras buscam aumentar a proteção dos consumidores contra fraudes e as chamadas indesejadas. Desde 2009, a plataforma Não Me Perturbe do governo federal permite que os consumidores se cadastrem gratuitamente para bloquear ligações de telemarketing. O cadastro é feito no site nãomeperturbe.com.br e o bloqueio das chamadas ocorre em até 30 dias. O comerciante Marcelo Passos, morador de Brasília, conta como era antes da plataforma e da obrigatoriedade do prefixo 0303. Como era número de telefone celular e eu que trabalho no comércio, pensava que poderia ser algum cliente. E com isso eu atendia. E aí atendia, via que não era e me irritava, ficava nervoso, inventava 1.600 desculpas para depois eles ligarem novamente. Hoje, depois que eu me cadastrei no Não Perturbe, melhorou bastante, não tenho mais esse problema. E como se tornou protocolo ficar o 030, um ou outro que aparece para mim 030, que é muito pouco mesmo,
eu não atendo mais. A ação da Anatel tem como objetivo, além de reduzir as chamadas indesejadas, reduzir também os golpes. Com a mudança, as empresas que descumprirem podem ser multadas em até 50 milhões de reais. Os consumidores que se sentirem lesados ou incomodados podem reclamar pelo site da Anatel ou pelo telefone 1331. Reportagem Lívia Brás. Em decisão monocrática publicada na terça-feira, dia 1º, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, determinou que o Ministério dos Povos Indígenas indique 5 lideranças indígenas para compor a comissão de conciliação criada por ele para debater a tese ruralista do marco temporal. No último 28 de agosto, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, principal entidade representativa do movimento indígena no país, se retirou da chamada Comissão Especial do STF, denunciando que a tentativa de conciliação forçada é mais uma violência do Estado brasileiro. A organização indígena argumenta que o espaço, composto por entidades ruralistas e parlamentares, como a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do PP, é uma farsa, um ataque à vida dos povos indígenas e visa colocar em negociação direitos fundamentais. O marco temporal é a tese defendida por ruralistas, segundo a qual só poderão ser demarcadas as terras indígenas que estivessem ocupadas por seus povos originários em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.